Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 163. Da serva de Deus, Luísa Picarreta. 17 de dezembro de 1902. Para poder ser vítima é necessária a união permanente com Jesus. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, estava-lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinho o peso da tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso, e assim as nações poderão ser perdoadas. E ele: E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve-se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo o que obra, sofre, intercede e obtém, vem-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela. Não fazendo outra coisa, a alma que por sua vontade e unificá-la com a minha, nem minha justiça poderia fazê-la, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais? E eu, como sua opinião é permanente em mim, eu pareço tão ruim. E ele, interrompendo meu discurso, acrescentou: Tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que faço em seu interior? A oração contínua em que teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira. Acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo, você nunca me vê, e isso não diz que a minha união não é permanente em você. Eu fiquei confusa, não sabia o que responder. Capítulo 164. 18 de dezembro de 1902. Jesus leva-a de novo a sofrer com ele, para vencer aqueles que querem o divórcio. Não apenas me encontrei em meu estado habitual, o bendito Jesus veio, mas, sofrendo tanto que dava compaixão, então todo aflito me disse: Minha filha, vem de novo a sofrer comigo para poder vencer a obstinação daqueles que querem o divórcio. Provemos outra vez. Tu estarás sempre disposta a sofrer o que quero, não é verdade? Dás-me o teu consentimento? E eu: Sim, Senhor, faz o que quiseres. Não apenas tinha dito sim, o bendito Jesus se estendeu dentro de mim crucificado, e como minha natureza era menor do que a sua, me esticou até me fazer chegar ao seu mesmo tamanho. Depois derramou pouquíssimo, sim, mas tão amargo e cheio de sofrimentos, que não só sentia os pregos nos pontos da crucificação, mas todo o corpo me sentia cravado por tantos pregos
de modo que me sentia toda destroçada. Então, por pouco tempo, deixou-me nessa posição e, encontrando-me no meio dos demônios, que vendo-me tão sofrida diziam: até o último esta maldita deve vencer outra vez para que não façamos a lei do divórcio. Maldita sua existência, você busca nos danar e desbaratar nossos planos, arruinando nossas tantas fadigas, mandando-as ao vazio. Mas a faremos pagar, te colocaremos contra bispos, sacerdotes e gentes, de modo que em outra ocasião faremos que te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. E então isso diziam, me enviavam turbilhões de chamas de fumaça, e eu me sentia tão dolorida que não me dava conta nem de mim mesma. O bendito Jesus retornou e os demônios fugiram ante a sua vista. E de novo me renovou os mesmos sofrimentos, mais fortes que antes. E assim eu repetiu outras 2 vezes. E embora eu estivesse quase sempre com Jesus, como eu me encontrava como oprimida por fortes sofrimentos, não lhe disse nada. Só ele me dizia: minha filha, por agora é necessário que sofras. Tem paciência. Não queres cuidar dos meus interesses como se fossem teus? E agora me sustentava em seus braços, não podendo minha natureza sustentar por si só o peso daqueles sofrimentos. Depois me disse: amada, queres ver o mal que aconteceu naqueles dias que te suspendi deste estado? Naquele momento, não sei como, vi a justiça e a via cheia de luz, de graça, de castigos e de trevas. E por quantos dias estivera suspenso, tantos rios de trevas desciam sobre a terra, e aqueles que querem fazer mal e falar mal ficavam mais cegos e tomavam força para executá-los, lançando-se contra a igreja e as pessoas sagradas. Eu fiquei espantada e Jesus me disse: você acredita que era nada, tanto que não se preocupava, mas não era assim. Viu quanto mal veio e quanta força tomaram os inimigos, até chegar a fazer o que durante o tempo em que te tive sempre neste estado não tinham podido. Depois disso, ele desapareceu. Capítulo 165. 24 de dezembro de 1902. Efeitos do sofrer. Valor da soberba. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei Nosso Senhor, que junto tinha uma cruz toda entrelaçada de espinhos. Então tomou-a e colocou-a sobre os meus ombros, ordenando-me que levasse no meio de uma multidão de pessoas para dar prova de sua misericórdia e aplacar a justiça divina. Era tão pesada que a levava curvada e quase me arrastando. Enquanto a levava, Jesus desapareceu, e aquele que me guiava quando cheguei a um ponto me há dito: deixa a cruz e desnuda-te, porque deve retornar nosso Senhor e te deve encontrar pronta para a crucificação. Eu me despi e retirei as vestes na mão pela vergonha que a natureza sentia. E retive as vestes na mão pela vergonha que a natureza sentia. E disse entre mim: assim que vier, eu as deixarei. Enquanto eu estava nisso, ele voltou e me encontrou com as vestes na mão. Ele me disse: você nem mesmo se despiu completamente para poder rapidamente crucificá-la. Então deixaremos para outro tempo. Eu fiquei confusa e aflita, sem poder pronunciar uma palavra. E Jesus, para me consolar, tomou-me pela mão e disse-me: dize-me, que queres que te doe? E eu: Senhor, sofrer. E ele: e que mais? E eu: não sei pedir-te outra coisa senão sofrer. E Jesus: o amor não queres?
E eu, não, sofrer, porque me dando sofrimento me dará mais amor. E isto eu sei por experiência, que para obter as graças, o amor mais forte e a todo o tu mesmo, não se obtém por outra coisa, senão por meio do sofrimento. E para merecer-me todas as tuas atrações, gostos e complacências, o único meio é sofrer por amor teu. E ele, amada minha, quis te provar para reacender em ti principalmente o desejo de sofrer por amor meu. Depois disto, vi pessoas que acreditavam em algo mais do que os outros, e o bendito Jesus disse: Minha filha, que diante de mim e diante dos homens se crê alguma coisa, nada vale. E quem se crê, nada vale tudo. Primeiro diante de mim, porque se faz alguma coisa, não acredita que a faz porque pode fazê-la, porque tem a força, a capacidade, mas fala porque recebe de Deus a graça, as ajudas, as luzes, portanto pode-se dizer que a faz em virtude do poder divino. E quem tem consigo o poder divino já vale tudo. Segundo, diante dos homens, este agir em virtude do poder divino fala agir tudo diferente e não faz outra coisa que transmitir luz do poder divino em si contém, de modo que os mais perversos, sem querer, sentem a força desta luz e se submetem ao seu querer. E eis que também diante dos homens vale tudo. Ao contrário, quem acredita em alguma coisa, além de não valer nada, me é abominável. E pelos modos ostentosos e refinados que tem, acreditando-se eles alguma coisa, zombando dos demais, os homens os têm assinalados com o dedo como sujeitos de escárnio e perseguição. Capítulo 166, 26 de dezembro de 1902. As calúnias, as perseguições, as oposições servem para justificar o homem. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me toda oprimida e com temor de receber perseguições, oposições, calúnias. Não só eu, pois de mim não me preocupo porque sou uma pobre criatura que nada valho, mas pelo confessor com outros sacerdotes. Então eu senti o coração esmagado por este peso, sem ser capaz de encontrar a calma. Neste momento, veio o meu Jesus adorável dizendo-me: Minha filha, por que estar perturbada e inquieta perdendo tempo? Por suas coisas não há nada, e além disso, tudo é providência divina que permite as calúnias, as perseguições, as oposições, para justificar o homem e fazê-lo retornar à união com o Criador, a sós, sem apoio humano, como saiu ao ser criado. E eis que o homem, por mais bom e santo que fosse, tem sempre alguma coisa de espírito humano em seu interior, como também em seu exterior não é perfeitamente livre. Sempre tem alguma coisa de humano na qual espera, confia e se apoia, e pela qual quer obter estima e respeito. Assim que a providência divina faz que sopre um pouco o vento das calúnias, perseguições e oposições, ó, que destruidora de granizo recebe o espírito humano, porque o homem, vendo-se combatido, mal visto, desprezado pelas criaturas, não encontra mais satisfação entre elas. Pelo contrário, falta-lhe tudo junto: ajudas, apoios, confiança e estima. E se antes ia em busca delas, depois ele mesmo os foge, porque para onde se volta só encontra amarguras e espinhos. Assim reduzido a este estado, permanece sozinho, e o homem não pode estar, nem é feito para estar sozinho. O que fará o pobrezinho? Se tornará tudo,
sem o mínimo estorvo ao seu centro Deus. E Deus se dará tudo a ele, e o homem se dará tudo a Deus, aplicando sua inteligência em conhecê-lo, sua memória em lembrar-se de Deus e de seus benefícios, a vontade a amá-lo. E eis aqui, minha filha, justificado, santificado, e recusa na sua alma a finalidade para a qual foi criado. E ainda que depois lhe convenha tratar com as criaturas, se vê que lhes são oferecidas ajudas, apoios, estima, recebe-os com indiferença, reconhecendo por experiência que são e se serve delas. Só o faz quando vê nisso a honra e a glória de Deus, ficando sempre só com ele. Capítulo 167, 30 de dezembro de 1902. O Senhor a faz ver terremotos, destruição de cidades, e lhe fala de sua vontade. Encontrando-me em meu estado habitual, me parecia ver a Santíssima Trindade, e eu no meio deles, como se quisessem resolver o que deviam fazer com o mundo. Então parecia que diziam: se ao mundo não se lhe mandam fortíssimos flagelos, tudo terá terminado para ele em matéria de religião, e se voltarão pior que os mesmos bárbaros. Enquanto diziam isso, parecia que guerras de todas as espécies, terremotos que destruíam cidades inteiras e doenças desciam à terra. Eu, ao ver isto, tremendo toda, disse: Majestade Suprema, perdoai a ingratidão humana. Agora, mais do que nunca, o coração do homem se rebelou. Se for castigado, se rebelará principalmente, acrescentando ultrajes a ultrajes à vossa majestade. Em uma voz que saía do meio deles dizia: o homem pode rebelar-se quando só é mortificado, mas quando é destruído, cessa sua rebelião. Agora, aqui não se fala de mortificações, mas de destruição. Depois disto desapareceram, mas quem pode dizer como fiquei? Muito mais porque sentia como uma disposição de querer sair deste estado de sofrimentos e uma vontade não perfeitamente resignada ao querer divino. Via com clareza que a mais feia afronta que a criatura pode fazer ao Criador é opor-se ao seu querer santíssimo. Por isso sentia a pena, temia fortemente que pudesse fazer um ato oposto ao seu querer, e com tudo isso não podia me acalmar. Então, depois de muito esperar, regressou ao meu adorável Jesus e me disse: minha filha, muitas vezes eu me contento em escolher as almas, em cercá-las de força divina, de modo que nenhum inimigo possa entrar nela. E aí estabeleço minha perpétua morada, e neste morar que faço, me abaixo, pode-se dizer, aos mais pequenos serviços, a limpo, lhe extirpo todos os espinhos, lhe destruo tudo o que de mal tem produzido a natureza humana. E nela planto tudo o que de belo e de bom em mim se encontra, tanto de formar o mais belo jardim de minhas delícias, do qual me sirvo a meu gosto e segundo as circunstâncias de minha glória e o bem dos outros. Tanto que se pode dizer que já não tem nada do seu, servindo-me só para o meu quarto. Então, você sabe o que é preciso para destruir tudo isso? Um ato oposto à minha vontade. E tudo isso você fará se você se opor à minha vontade. E eu, temo, Senhor, que os superiores possam me dar a obediência da outra vez. E ele, isso não é coisa tua, e eu as verei com eles, mas nisto está o teu querer. Apesar de tudo isto, não podia me acalmar, e ia repetindo em meu interior: que mudança funesta me aconteceu! Quem tem desunido meu querer do querer de meu Deus, que parecia que formava um só?
Capítulo 168. 31 de dezembro de 1902. Jesus ama tanto a Luísa que chega a amá-la quando se ama a si mesmo, embora às vezes não possa vê-la e lhe seja repugnante. Explicações. Continuava com o temor de que pudesse opor-me ao querer de meu adorável Jesus. Sentia-me toda oprimida e angustiada, e estava pedindo-lhe que me libertasse, dizendo-lhe: Senhor, tem piedade de mim. Não vês o perigo em que me encontro? É possível que eu, vilíssimo vermezinho, me atreva tanto de sentir-me oposto ao seu santo querer? E além disso, de bem posso encontrar, que bem posso encontrar? E em que precipício cairei se me encontro desumada de sua vontade? Enquanto dizia isto, o bendito Jesus se moveu em meu interior, e com uma luz que me mandava, parecia que me dizia: Tu nunca compreendes nada. Este estado é estado de vítima. Quando te ofereceram vítima por Corato, tu aceitaste. Agora, que coisa há de mal em Corato? Não há talvez a rebelião para com o Criador por parte da criatura, entre sacerdotes e leigos, entre partidos e partidos? E bem, teu estado de rebelião não querido, o temor, tuas penas, é estado expiatório. E este estado de expiação eu o sofri no Getsêmani, tanto que cheguei a dizer: se é possível passar de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Enquanto que em todo o curso de minha vida a tinha desejado tanto até me sentir consumir. Ao ouvir isso, parece que me acalmei e me senti fortificada, e lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras. E havendo-me aproximado de sua boca, porquanto chupava não saía nada, só um fôlego amarguíssimo que me amargava todo o interior. E eu vendo que nada derramava, disse: Senhor, já não me amas? Se você não quer derramar amargura, pelo menos derramar suas doçuras. E ele: mas bem te amo mais. E se você pudesse entrar em meu interior, viria com clareza em todas as minhas partículas o amor especial para você. E algumas vezes te amo tanto que chego a te amar quanto me amo a mim mesmo. Se bem às vezes não te posso ver e me é nauseante. Estas últimas palavras foram como um relâmpago ao meu pobre coração. Pensar que nem sempre era amada por meu amante Jesus, e que em ocasiões chegava a ser uma alma abominável. Se ele mesmo não tivesse corrido a explicar meu significado, eu não teria podido viver mais. Então ele adicionou: Pobre filha, é muito difícil para você? Você encontrou a minha sorte. Eu era sempre o que era, uno com a Trindade Sacrossanta, e nos amávamos como um amor eterno, indissolúvel, porém coberto, como vítima de todas as iniquidades dos homens. Meu exterior era abominável ante a divindade, tanto que a justiça divina não me perdoou em nenhuma parte, tornando-se inexorável até me abandonar. Tu és sempre como és comigo, mas como desempenhas o estado de vítima, teu exterior aparece ante a divina justiça, coberto das culpas dos demais. Eis porque te disse essas palavras. Sem embargo, tu tranquiliza-te, porque te amo sempre. Dito isto, desapareceu. Parece que o bendito Jesus desta vez tinha vontade de me inquietar, mas logo me dá a paz. Seja sempre bendito e agradecido. Capítulo 169. 5 de janeiro de 1903. A liberdade é necessária para conhecer o bom e o mal. Esta manhã me sentia quase livre dos sofrimentos. Eu mesma não sabia o que fazer.
quando de repente me senti fora de mim mesma e via pessoas de nossa cidade, que além das palavras e calúnias que haviam dito, planejavam chegar aos atos. Enquanto estava nisto, vi o bendito Jesus e disse: Senhor, demasiada liberdade dás a estes homens infernais. Até agora têm sido palavras de inferno, e agora querem chegar a pôr as mãos sobre os teus ministros. Convida-os e tem compaixão deles. E ao mesmo tempo defende aqueles que te pertencem. E ele: Filha, é necessária esta liberdade para conhecer o bom e o mal, mas deves saber que estou cansado do homem, e tão cansado que o compartilho a ti, de modo que quando sentes esse cansaço de teu estado de vítima e quase a vontade de querer sair dele, vem-te de mim, mas advirto-te que estejas atenta em não meter nenhuma vontade, porque eu vou buscar a vontade da criatura para me apoiar e punir os rebeldes. Entretanto, provemos ainda, te farei sofrer. E aqueles ficarão sem força e não poderão fazer nada do que querem. Quem pode dizer o que sofri e quantas vezes me renovou a crucificação? E enquanto fazia isto, me disse, levantando a sua mão para o céu: Minha filha, ao homem não o fiz para a terra, mas para o céu. E sua mente, seu coração e tudo o que o seu interior contém devia existir no céu. E se isso fizesse, receberia nas três potências o influxo da Santíssima Trindade. E ela ficaria copiada nele mesmo. Mas, como se ocupa da terra, recebe em si a lama, a podridão e toda a cloaca de vícios que a terra contém. Capítulo 170, 7 de janeiro de 1903. Pede a Jesus que lhe esclareça o seu estado, e ele esclarece-o. Continuando o meu habitual estado, estava pensando: será possível, pode ser verdade que por poucos sofrimentos meus o Senhor suspenda os castigos, que debilite as forças humanas para que não façam revoluções e para não formar leis iníquas? E além disso, quem sou eu para merecer, com poucos sofrimentos, tudo isso? Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Filha minha, nem tu, nem quem tem dirige compreenderam teu estado. Tu, no estado de sofrimentos, desapareces de todo. E eu só, não misticamente, senão em carne viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos que sofreu minha humanidade. E não foram, talvez, os meus sofrimentos que enfraqueceram os demônios, iluminaram as mentes cegas, em uma palavra, o que formaram a redenção do homem? E se puderem fazer, então, na minha humanidade, não o poderão fazer agora na tua? Se um rei fosse habitar em um pequeno barraco e dali dispensasse graças, ajudas, moedas, continuaria seu ofício de rei. Se alguém não acreditasse, se diria que é tolo, pois se é rei pode fazer o bem tanto no palácio real como no pequeno barraco. E mais, admira-se mais sua bondade, porque sendo rei, não desdenha habitar em pequenas pocilgas e viçosas cabanas. Assim é a sua situação. Eu compreendia com clareza tudo isto e disse: Meu Senhor, tudo está bem como dizes. Toda a dificuldade do meu estado está na vinda do sacerdote. E ele: Minha filha, ainda que um rei habitasse em pequenas pocilgas, pelas circunstâncias, pelas necessidades, pela condição do rei, é conveniente a seus ministros não o deixem sozinho, mas que lhe façam companhia, servindo-o e obedecendo-o no que ele quer. Fiquei tão convencida que não sabia mais o que dizer.